Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um módulo do curso sobre projetos de pesquisa e nesse módulo a gente vai falar sobre pressupostos, né, que cumpre para a gente na pesquisa qualitativa a função das hipóteses na pesquisa quantitativa. Muitas instituições ou editais eles vão pedir para vocês desenvolverem pressupostos ou hipóteses como uma fase do projeto de pesquisa. Aqui é interessante porque por que eu uso pressuposto e por que eu não uso hipótese? Eu até vou explicar isso nesse módulo. Porque na praia da pesquisa qualitativa, a gente não faz um desenho já esperando, de modo bem fechado e amarrado, o que nós vamos encontrar. A pesquisa qualitativa ela tem uma flexibilidade no seu desenvolvimento. A gente vai fazendo a pesquisa e ela vai se dando conforme a gente vai fazendo, né? Mas na hora de escrever o projeto eu preciso definir algumas coisas. E dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, nem é necessário, a gente pode argumentar, tá? Nem é necessário que a gente desenvolva pressuposto. Eu posso falar, olha, meu tipo de estudo, ele espera deixar com que os sujeitos participantes falem da realidade deles, né? Eu preciso que eles digam o que é o direcionamento do resultado da pesquisa, que conteúdo que é esse que eu vou analisar. Então eu não vou traçar pressupostos. Essa argumentação, ela é plausível e a gente pode defender a ideia de que um projeto não tenha pressupostos. Então, primeira coisa, eu vou usar pressupostos, não vou usar hipótese, porque a hipótese é de uma linguagem da pesquisa mais quantitativa, né? E vou usar a terminologia pressupostos, mas eu ainda vou pensar se para essa finalidade que eu estou escrevendo o meu projeto de pesquisa, eu posso abrir mão dele ou não. Vamos ver se a gente desenvolve um pouquinho essa ideia aqui. E agora não é mais construir frase e tomar decisões, tá? Você já escolheu o seu tema, você já tem o seu objetivo, você já fez a sua pergunta de pesquisa, então você já se amarrou com a população, com o seu fenômeno, com o seu cenário de pesquisa, tudo isso já foi decidido até aqui, ok? Agora a gente vai começar a refletir sobre essas decisões que você tomou no seu projeto de pesquisa para escrever, trazer texto para essa estrutura desse projeto. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui sobre os pressupostos da pesquisa, então. A primeira questão na nossa parte inicial teórica é que um pressuposto ele é a formulação de uma suposição ou uma resposta possível. Uma resposta possível, isso é muito importante, preste atenção nesse termo, ou provável, ou seja, não é concreto, não é isso que eu vou achar. Resposta para o meu problema de pesquisa, é isso, já vou determinar agora no projeto. É provável, é possível que eu vá encontrar isso como resposta. Então, esse é o meu pressuposto. Qual é a definição do pressuposto? É a possível resposta para o meu problema de pesquisa. Eu fiz essa pergunta e eu penso assim, o que é que eu vou encontrar? Provavelmente, pela minha reflexão, pela minha interpretação, pelo que eu já li até agora, eu vou encontrar isso. Então, a possível, provisória resposta para o seu problema de pesquisa é o conceito de pressuposto. Então, é uma resposta possível, provável, para a questão da pesquisa, que pode ser confirmada ou refutada pelo método científico. Por que ela é possível, provável, né? Tem essa questão lábil, pode ser que sim, pode ser que não. Porque é só uma hipótese, né? Eu vou usar o termo hipótese no senso comum, mas já clarifiquei aqui para vocês, mais uma vez. Na terminologia da pesquisa qualitativa, a gente não vai trabalhar com hipótese, a gente vai falar em pressupostos. Mas ele cumpre a mesma função da hipótese. Então, é o que eu espero encontrar, é o que eu acho que eu vou obter de resposta para o meu problema de pesquisa. E aí, ela é possível e provável porque por meio do método científico, ou seja, o método que eu vou escolher, que eu vou traçar na minha metodologia, é que vai me dizer se esse pressuposto ele vai se confirmar ou não. Tem um caráter provisório e lábil, pois vai sendo reformulado durante o processo investigativo. Então, quando eu traço uma possível resposta para o meu problema de pesquisa, eu vou verificar como é que eu posso confirmar essa resposta ou não por meio do meu método, né? E conforme eu for realizando a minha pesquisa, eu posso, de repente,
traçar algo a mais que eu não tinha pensado inicialmente, vai surgir uma resposta que eu não tinha pensado inicialmente, conforme eu vá consumindo literatura científica para poder escrever o meu projeto, eu vejo um estudo que foi realizado antes de mim, que encontrou tal resposta, ele estudou o mesmo fenômeno, será que eu vou encontrar isso? Então eu posso ir reformulando esse pressuposto ao longo da minha leitura e escrita do projeto. Pode ser elaborado com base na experiência do pesquisador e também com base na literatura já publicada sobre o tema e problema de pesquisa. Então aqui está uma questão interessante. Se eu olhar para a minha pergunta de pesquisa, eu, que sou alguém que está fazendo uma pesquisa por algo que eu vivo na minha experiência profissional, ou é uma pesquisa que eu vivenciei na prática, um problema, ou é uma pesquisa que surgiu de uma inquietação minha mesmo, de alguma situação. Você mesmo pode estar imaginando aí, num exercício imaginativo, o que é que você vai encontrar de resposta. Muitos pesquisadores qualitativos, eles fazem pesquisa sobre situações nas quais eles estão envolvidos. Muitos pesquisadores qualitativos fazem pesquisa para desvendar, né, dar voz, por exemplo, ou deixar ouvir a voz de uma população, de sujeitos de pesquisa, um grupo do qual ele faz parte. Então eu mesmo já sei, isso é um problema e uma coisa boa. A sua experiência pode te trazer uma facilidade de interpretar esses dados depois, pode trazer para você uma facilidade na investigação, porque você tem uma expertise aí no seu campo, mas também pode trazer um problema de causar o viés de você colocar sobre o seu resultado de pesquisa a sua opinião. E método científico é como tem aquele meme aí circulando na internet. A ciência não está nem aí para a sua opinião, né? Isso é relativo aqui, porque a opinião do pesquisador na pesquisa qualitativa é importante, porque ele vai se colocar no texto e vai fazer a interpretação daquilo que ele achou. Mas nesse exato momento aqui, você não vai pôr como pressuposto o seu axologia. Você vai colocar uma possível interpretação e você tem espaço para você se colocar aqui no seu pressuposto, mas quando você começa a ler e consumir literatura, aí você vai percebendo o que os outros encontraram. Eu vi que uma pesquisa foi feita lá no Ceará, muito próximo a isso que eu estou querendo desenvolver, e eu sou da região centro-oeste, eu sou da região sudeste, sou do sul, mas olha o que ele já encontrou. Talvez eu encontre isso aqui, então eu vou citar este estudo que eu estou lendo, falar bem assim, olha, a gente tem como pressuposto nessa pesquisa que aí vem a possível resposta para o seu problema de pesquisa e cita esse estudo que você está consumindo. Então você vai construindo o seu pressuposto com base na sua experiência ou com base na literatura que você vai consumir. Por que eu uso o termo pressuposto e por que eu não uso hipótese? Vamos discutir essa reflexão aqui que é importante. Quando você escolhe um problema de pesquisa, se você chegou até aqui, comprou esse produto e está querendo escrever um projeto de pesquisa na vibe qualitativa, você escolheu escrever pesquisa com base numa filosofia e numa forma de entender a realidade que não é a mesma das pesquisas que fazem análises psicométricas ou quantitativas ou que exploram o mundo por meio da linguagem matemática, certo? Essas pesquisas mais clássicas e hegemônicas, elas trabalham com o problema de pesquisa e hipótese. E nós, como disse no início, a gente não faz essa coisa assim, nossa, eu acho que eu vou encontrar isso, né, porque o mundo funciona assim, é causa e efeito. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com interpretar a realidade. E interpretar a realidade com base em dados que são da narrativa dos sujeitos que vão participar dessa pesquisa. Então eu preciso deixar a realidade dele surgir nos dados e depois eu posso fazer uma interpretação com base na minha leitura, no meu referencial teórico, né, dessa realidade. Ok? Então, essa forma de fazer pesquisa é o que me diz assim, não vou usar hipótese, porque não é algo que eu espero encontrar, porque se eu esperasse encontrar, então eu estou numa outra, é como se fosse causa e efeito no meu problema de pesquisa, e não é isso, porque eu não fui ouvir os sujeitos, eu não fui para campo, né? Então na pesquisa qualitativa, a gente vai para campo, e conforme a gente inicia as entrevistas, a gente vai se surpreendendo com o mundo, né? Porque os outros estão aí
vivenciando o mundo e vão falar da sua realidade. E o bom da pesquisa quali é que a gente sempre quebra a cara. A gente sempre quebra a cara. A gente vai investigando e a gente não espera, né, que alguém possa ter uma opinião diferente, né, com base no pressuposto que a gente traçou inicialmente. Então, a gente trabalha com pressuposto, não trabalha com hipótese, para não usar o linguajar de uma pesquisa que é diferente disso que a gente está propondo quando a gente se coloca como pesquisador qualitativo. Na pesquisa qualitativa, o pressuposto ele é muito mais interessante, né, de se utilizar como o que eu espero encontrar para responder isso no meu projeto. Ele tem uma flexibilidade mais interessante que a hipótese, né, que é uma característica da nossa abordagem. Então, o qualitativo, muito se diz, a pesquisa vai se dando conforme a gente vai fazendo. Muita gente qualifica ou chega para qualificar um projeto já tendo ido coletar dados, mas como isso é possível? Porque conforme a gente vai para campo, a gente vai reformulando o nosso próprio problema de pesquisa. Olha só, algo que é impossível se a gente estiver fazendo uma pesquisa clínica experimental ou um ensaio clínico randomizado. As coisas têm que ser muito bem amarradinhas no projeto antes de eu iniciar qualquer trabalho de campo. A nossa praia na qualitativa é diferente. Eu posso ir para campo, reformular minha pergunta, dependendo do que eu estou encontrando, né? Reformular meu pressuposto e construindo esse projeto conforme eu vou fazendo. Isso é muito difícil de entender para quem ainda está no início, mas é exatamente isso que acontece. Às vezes, depois que eu faço toda a análise do meu material, encerrei a minha coleta de dados, eu preciso voltar e reescrever capítulos e capítulos da pesquisa, do projeto, né, para fechar o relatório final, porque os resultados estão falando de algo diferente do que eu planejei. E está tudo bem, não tem problema, porque o compromisso do pesquisador é com a realidade, que vai surgir depois da coleta, que vai surgir da entrevista das pessoas. Então, eu não posso ir amarrado numa hipótese, nesse conceito, e tentar achar ela na realidade. A gente faz diferente. A gente vai para a realidade e reporta a realidade na nossa pesquisa. Nosso compromisso é com a realidade, do mundo do jeito que ele é, não como o pesquisador acha que deve ser. Entende? Então a gente trabalha com a ideia do pressuposto. A pesquisa quantitativa é que vai trabalhar com essa ideia da hipótese. A hipótese é uma predição, então, geralmente envolvendo uma relação prevista de duas variáveis, né, duas ou mais variáveis. Então, como eu disse na pesquisa quantitativa, a gente tem esse estudo das relações causa e efeito, né, das leis universais de funcionamento do mundo e da natureza. Não nos interessa isso na pesquisa qualitativa, né? Nos interessa a realidade das pessoas, dos seres humanos, do grupo que está participando. Então, os pesquisadores qualitativos não formulam hipótese, porque eles desejam que a pergunta seja orientada a partir dos pontos de vista dos participantes, em vez das suas próprias suposições. O sujeito fala da realidade dele e o meu compromisso é com essa realidade, não com aquilo que eu espero. É por isso que é provisório, é lábil, é passível de que ela não se confirme. Conforme eu vou fazendo a pesquisa, eu vou vendo se ela vai se confirmando ou não. A gente precisa cuidar para que o pressuposto de uma pesquisa seja verificável no trabalho de campo. Então, lembra quando a gente falou bem assim, olha, o seu problema de pesquisa, ele precisa ser factível com a sua competência, com o tempo que você tem para fazer, com o orçamento que você tem para o desenvolvimento desta pesquisa. Quando a gente pensa no pressuposto, eu vou verificar ele quando eu for para o campo. Então, a grande questão é, como eu vou fazer para verificar? Eu tenho que ter instrumentos ou modos de coleta de dados, ou técnicas de coleta de dados que me permitam fazer essa verificação. Já é um modo do pressuposto direcionar um pouco a minha coleta de dados, que é uma das funções que ele tem dentro do projeto de pesquisa, né? Você vai confirmar ou não a resposta, então eu tenho que pensar nela quando for coletar dados. Essa é uma das funções do pressuposto. Então a gente tem que se perguntar, se esse é meu pressuposto, como que eu vou verificar isso? Percebe que ele te ajuda, né, a ir pensando na metodologia. Essa é a função dele dentro da pesquisa. Então ele direciona a coleta de dados e ele já faz você pensar assim, como que eu vou verificar essa situação?
Cuidar para que o pressuposto de uma pesquisa qualitativa seja verificável por métodos qualitativos, ou seja, uma proposta qualitativa. Lembra quando eu disse que o termo que você usa no tema, ele te amarra no método? A pergunta que você faz, você já verifica se ela vai ser possível de ser respondida por qual vibe, né? Que tipo de metodologia vai ser necessária. O pressuposto, ele também precisa ser coerente com essas ideias. O pressuposto aqui é como que eu verifico se ele é real ou não, né? Se vai acontecer ou não, se ele se mantém ou não como resposta da minha pesquisa. É por meio de técnicas qualitativas, se eu estou num texto que vai ser de uma pesquisa qualitativa, porque se para verificar o pressuposto eu precisar fazer alguma leitura matemática, né, tipo teste entre variáveis, então eu já não estou mais na praia da pesquisa quali. Tem que observar isso, né? Mas esse cuidado a gente já vem tomando desde quando a gente formulou o problema. Você fez uma pergunta, você tem um problema de pesquisa. Ele já te deu a dica de como é que você vai ter que desenvolver a sua pesquisa. Eu vou lembrar esse exemplo aqui. Se eu perguntar como é a experiência de atendimento de um recém-nascido na UTI pelo profissional X, como é a experiência, quais são as percepções, qual o significado, eu estou na praia da pesquisa qualitativa. Agora, se eu perguntar qual o nível de empatia, qual o nível de comunicação, qualquer coisa que eu faça uma pergunta que eu vou quantificar a resposta para poder, tipo nível, descobrir o nível de alguma coisa, avaliar a qualidade por indicadores quantitativos, então veja, peraí, eu estou na praia quali e eu fiz uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida por uma pesquisa qualitativa. Como é que eu estou agora querendo medir alguma coisa? Fica incoerente, tá? Então pensa desde a sua pergunta de pesquisa até o seu pressuposto, ele tem que ser verificável por técnicas qualitativas. Professor, mas eu estou aqui escrevendo projetos, você ainda não ensinou o método. Aí eu digo para vocês, a gente separa as partes aqui dos módulos para ser didático. Agora eu vou falar de objetivo, agora eu vou falar de pressuposto, mas todas elas se relacionam entre si, né? É dinâmico, elas se interagem o tempo inteiro. Então, quando a gente chegar lá no método e for discutir técnica de entrevista, aí você vai verificar, olha, com essa entrevista que eu consigo verificar o meu pressuposto? Ok, então está coerente, tá? E aí, nossas observações sobre o pressuposto, elas vão parando mais ou menos por aí. Nós vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos. Nós temos os exemplos fictícios e nós temos os exemplos concretos das pesquisas que já foram publicadas. Mas vamos olhar esse primeiro aqui. São os exemplos que a gente tem nas outras aulas, né? A experiência de atuação das enfermeiras nos casos de internação por Covid nas unidades de terapia intensiva. Essa era a nossa temática. E aí a gente formulou a seguinte questão, o seguinte problema de pesquisa. Como é a experiência de atuação de enfermeiras nos casos de internação por Covid-19 nas UTIs? Então, é um estudo qualitativo, quer explorar a experiência de um grupo, né, de uma população que são os profissionais enfermeiras, as profissionais enfermeiras, no contexto UTI neonatal. Está tudo decidido, tudo amarrado. A experiência será, olha esse pressuposto pensado aqui. A experiência será vivenciada com aumento das demandas de trabalho, principalmente no âmbito da responsabilidade técnica, com maior rigor no uso de EPIs, de equipamentos individuais de proteção. Também haverá medo de contaminação e maior precaução ao lidar com pacientes com Covid. Veja, tem alguma coisa, algum dado, alguma informação nesta frase aqui, neste texto, que não é uma possível resposta para o problema de pesquisa? Então, assim, a gente tem uma ideia aqui, mas professor, o problema de pesquisa, o pressuposto ele vai ser só uma frase também? Aqui nessa apresentação, né, tá como frase, porque é o que o nosso espaço aqui de apresentação permite, né? Então eu trouxe a ideia principal. Obviamente que no seu projeto de pesquisa, você pode desenvolver mais as ideias para que você faça uma redação desse pressuposto. Então, vai ter maior responsabilidade técnica? Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Posso citar também um estudo sobre isso. Vai ter um pouquinho mais de medo de contaminação?
Quem já veio antes? Posso citar o estudo de alguém falando do medo da contaminação dos profissionais durante a pandemia? Posso. Tudo isso reforçando, dando fundamentação teórica para o meu pressuposto. Aqui, para fins de apresentação, eu trouxe a ideia do pressuposto. E veja, é possível resposta. Se eu perguntei como é a experiência, a resposta tem que começar. A experiência será. Né? Vivenciada como? Com aumento de demanda, com aumento de responsabilidade, com medo de contaminação. De onde você tirou? Você foi ler? Olha, a princípio, como nós todos agora vivenciamos a pandemia, a gente consegue fazer algumas interpretações e depois que eu formulei a minha interpretação, buscar alguns autores para fundamentar ela. Então aqui fiz uma pergunta, como será a experiência dessas enfermeiras nos casos de Covid na UTI? E eu tenho uma possível provisória resposta. Quando eu for pensar na minha coleta de dados, eu posso ver como é que eu vou verificar isso. E eu posso verificar isso por meio de entrevistas abertas ou entrevistas semi-estruturadas, perguntando para elas, e aí, como é que foi a sua experiência de atendimento aos pacientes com Covid? E esperar que elas falem, eu tive medo de me contaminar, a minha equipe técnica exigiu de mim maior responsabilidade com relação ao suprimento de EPIs, eu tive uma sobrecarga, eu espero que elas vão me dizer isso. Então, esse é o meu pressuposto. No segundo exemplo aqui, perspectiva dos enfermeiros em relação à SAI, também com os pacientes de Covid em Tangará da Serra, eu fiz a seguinte pergunta. Perceba que para eu pensar o pressuposto, eu voltei na minha pergunta. Então, como possível e provisória resposta para o meu problema de pesquisa, eu não posso perder de foco na construção do pressuposto o problema de pesquisa. Então, por isso que aqui voltamos ao problema. Qual a perspectiva dos enfermeiros sobre a SAI para os pacientes com Covid em Tangará? O que eu espero que eu vá encontrar como resultado dessa pesquisa? Que os enfermeiros verão a SAI estritamente vinculada às etapas do processo de enfermagem, que a SAI será uma atividade a mais a ser realizada durante as internações, não sendo contemplada como método de trabalho. A forma como é proposta na literatura e a regulamentação da profissão. Então, quando a gente sabe e entende um pouco de SAI, a gente percebe que ela está sendo proposta como método de trabalho. Ela organiza a minha forma de trabalhar. Ela não é um mero só fazer histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Isso fica uma literatura mais familiar para quem está na área da enfermagem. Mas o que eu espero que vá acontecer? Que isso vai ser só mais uma atividade a ser feita com o paciente, que é algo a mais que eu tenho que cumprir, que muitas vezes eles não vão nem conseguir. Então não vai ser uma organização do método de trabalho. Eu não vou ver a SAI pela perspectiva dos profissionais, não pela lei, tá? Regulamentação da profissão diz que é lei, você executar a SAI. A regulamentação da profissão também explica o que tem que ser feito durante o procedimento. A literatura fala de processo de trabalho, quando a gente discute SAI quanto método. Ok, mas e na realidade? Lembre-se, o nosso compromisso é com a realidade. E na realidade, e na prática, e na fala dos sujeitos? Como que vai surgir? Eu acho que vai surgir como uma coisa a mais que eles têm que fazer, eles não vão estar dando importância assim para a sistematização da assistência, ainda mais porque no contexto do Covid a gente tem toda a peculiaridade do volume de trabalho, da exaustão que os profissionais vivenciaram nessa experiência da pandemia, então a gente sabe que pode encontrar esse tipo de resposta. Essa é uma possível resposta para o meu problema de pesquisa, então eu tenho meu pressuposto. Mais uma vez, cada ideia aqui eu posso pegar, achar alguém na revisão de literatura que está corroborando com essa ideia e citar o estudo de alguém. Quando eu faço isso, percebe a minha movimentação. Primeiro eu pensei na resposta. Redigi de acordo com a minha interpretação. Mas espera aí, eu vou ficar por conta? As pessoas que vão avaliar meu projeto vão falar bem assim, você tirou isso da sua cabeça? Eu posso fundamentar essa ideia, Eu vou dizer bem assim, que outros estudos que já realizaram uma investigação sobre a sistematização da assistência de enfermagem também encontraram que os enfermeiros têm dificuldade em realizar ela como um processo de trabalho e vou citar isso, vou citá-los
Quando eu faço isso, né, eu estou embasando cientificamente, academicamente, a minha escrita dentro do meu projeto. Que fica muito mais interessante para quem vai avaliar, né? Para o leitor que vai consumir, principalmente se for um projeto avaliado por uma banca, para o edital de uma pós-graduação, né? Possivelmente a gente vai ter uma melhor avaliação quanto mais fundamentado academicamente tiver o seu texto. Outro exemplo, os conhecimentos, as percepções e as práticas de cuidado das mulheres que vivenciaram a infecção pelo Zika vírus na gestação. Essa é uma pesquisa que já foi publicada, então ela não é um exercício fictício, e a gente tem aqui a pergunta da pesquisa, então retornei a pergunta para eu pensar no pressuposto. Quais são os conhecimentos, percepções e práticas dessas mulheres? E aqui é interessante porque eu tenho conhecimentos, percepções e práticas, ou seja, esse pressuposto eu posso me demorar no desenvolvimento dele, eu tenho bastante coisa para falar, já que a minha pergunta ela é ampla e ela quer várias coisas, ela não quer só percepção, ela quer conhecimento e prática. Então, na prática da escrita dessa ideia aqui, eu poderia desenvolver um tópico ali, um parágrafo ou mais, para cada um desses itens. Vou falar o que eu acho que elas têm de conhecimento. Vou falar como eu acho que foi a percepção delas. Vou falar o que elas têm, ou o que elas realizaram de prática e de cuidado. Perceba, por que eu posso fazer isso? Porque a pergunta dirigiu você para isso. Então, mais uma vez, é interessante a gente fazer uma análise do que é que eu estou perguntando para eu poder desenvolver bem o meu pressuposto. O conhecimento da gestante será limitado e relacionado à ocorrência da microcefalia, que a gente tem infecção por Zika vírus quando a mulher está gestante, com uma grande preocupação se vai gerar microcefalia ou não. Maior preocupação com práticas de cuidado para prevenir devido ao medo da contaminação, tais como aqui o uso de repelente ou roupas compridas, será uma prática de cuidado realizada por elas. Olha aqui, eu poderia ter desenvolvido mais sobre a percepção, mas eu coloquei uma resposta possível para o conhecimento, coloquei uma resposta possível para a prática de cuidado. O medo da contaminação é uma forma como elas, é algo que elas vivenciam nessa experiência da contaminação, né? Ou da possível contaminação pelo Zika vírus. Então, é um pressuposto, é o que eu acho que eu vou encontrar como resultado da minha pesquisa. No exemplo deste outro estudo, nós temos como tema, né, reorganização do cotidiano familiar devido às repercussões da condição crônica por câncer. Eu tenho como o adoecimento crônico por câncer reorganiza o cotidiano de quem adoece e a sua família, como pergunta. E aí, se você olhar para a sua pergunta, vamos imaginar qual que poderia ser o pressuposto. Então, uma possível resposta. Poxa, é um diagnóstico de câncer. Né? Eu acho que isso vai surpreender quem recebe, né, a notícia. Porque o diagnóstico de câncer, a gente já sabe que ele tem todo um estigma. Para muitas pessoas, o câncer ainda é uma sentença de morte, certo? Eles não veem a perspectiva ainda de tratamento, não ficam sabendo dos casos que as pessoas receberam o diagnóstico, se trataram e se curaram e seguiram com a vida. Então, no senso comum, né, para as pessoas que vão participar da minha pesquisa, eu imagino que elas vão sofrer um impacto muito grande com o diagnóstico. Esse abalo vai trazer questionamentos em relação aos valores da vida para os sujeitos, que é quando a gente recebe o diagnóstico da doença e pensa, meu Deus, por que eu? Envolve o valor religioso, envolve as crenças, né, que essas pessoas têm em relação à sua vida. Os familiares começarão a participar dos cuidados de acordo com o modo que serão afetados pela repercussão desse adoecer no cotidiano familiar. Então, a gente tem uma família, o indivíduo que é diagnosticado, quem é próximo a ele, quem não é, quem mora junto, quem não mora, quem está longe, a família, cotidiano normal. E aí, cada sujeito na sua posição vai ter uma reação a esse adoecimento. A gente pode esperar isso. Conforme o adoecimento evoluir, as pessoas afetadas irão se rearranjando nos seus modos de vida de acordo com o cuidado que lhe for possível oferecer. De repente, quando alguém adoece, alguém muito distante que vem para cuidar, ou alguém muito distante faz toda a diferença na história, né? Algo que a gente nem esperava. E quem está muito perto, às vezes morando na mesma casa, não vai
contribuir tanto, tem uma pessoa com as suas limitações, ela sai de casa, por exemplo, porque não aguenta ver a realidade de algum parente que está adoecendo por uma doença que não tem cura, se o tratamento não responder. Então a gente tem uma série de situações e a gente espera que a gente possa ir verificando isso conforme a gente for entrevistando as pessoas. Então aqui, de acordo com o que cada um for possível oferecer de cuidado, a gente vai observar isso na pesquisa, buscando encontrar formas de convivência que promovam resposta ao adoecimento, por vezes em detrimento de outros aspectos do cotidiano. Então aqui eu vou falar do cotidiano porque na minha pergunta, né, eu estou fazendo uma pergunta sobre a reorganização do cotidiano familiar. Dá para verificar se isso vai se concretizar ou não? Esse é o meu pressuposto. Dá sim, porque esses elementos que estão aqui, eles são passíveis da gente conseguir captar eles na fala das pessoas, nos familiares. Esta pesquisa, esse outro exemplo aqui, já é um exemplo de uma pesquisa de revisão de literatura, né? Então não é uma pesquisa que vai para campo, ela vai fazer revisão. A questão dela foi como que se caracteriza a produção científica sobre empatia em saúde. Vou fazer uma revisão de literatura para responder essa pergunta. Mas o que eu espero, com base naquilo que eu já li, né? Eu espero popularidade do conceito de empatia, né? Aliás, pela popularidade do conceito de empatia, a produção científica terá pesquisas no âmbito global, ou seja, a empatia não é um objeto de pesquisa, ou não precisa ser tomado como objeto de pesquisa no âmbito local. Empatia não é uma questão nacional, nem do meu estado, nem da minha comunidade, né? Ela é global, ela é de um interesse global. Então eu espero uma popularidade, eu espero várias pesquisas, com maior produção científica na saúde realizada pelo campo da psicologia. Então, quando eu vou para a área da saúde, eu fico pensando, quem será que está publicando mais sobre esse tema? E como eu estou falando de um aspecto que se dá na relação profissional-paciente, de um modo mais intersubjetivo, eu espero que sejam os psicólogos que tenham uma maior produção sobre isso. E as abordagens dos estudos será quantitativa, com aplicação de escalas psicométricas, para a aferição de níveis de empatia, e os médicos serão uma população de estudo bastante frequente, né, a mais estudada na área da saúde. Então eu li algumas coisas e começo a esperar encontrar isso na produção de pesquisas sobre empatia. É passível de verificar? Ora, quando eu for fazer a minha revisão de literatura, eu vou dar uma olhada na característica das produções, perceber a sua metodologia, vou perceber qual é a população de estudo, então sim, é possível que eu confirme isso quando eu for coletar dados. Mais um exemplo de uma outra pesquisa, que é sobre a experiência da empatia das enfermeiras com os RNs nas UTIs neonatais. Como se dá a experiência da empatia de enfermeiras com bebês internados em UTI neonatal? Agora eu vou dar aquele exemplo que eu estava comentando anteriormente em relação a, olha, o meu tipo de pesquisa não vai traçar nenhum pressuposto. E nós não vamos traçar um pressuposto porque a minha metodologia, né, não vai se implicar com uma possível resposta. Eu vou deixar que os sujeitos falem. Eu vou deixar me surpreender com o que as pessoas têm a dizer. Eu não vou traçar um pressuposto. Eu não trabalho com pressuposto. Essa pesquisa aqui poderia dizer isso. Então tem essas duas possibilidades. A pesquisa qualitativa não elabora pressuposições e deixa que os sujeitos revelem o real significado do fenômeno para elas, real para elas, enquanto uma realidade subjetiva vivenciada por elas. Ou vou traçar um pressuposto. Na empatia, as enfermeiras viverão um envolvimento, né, emocional com bebês em seu trabalho. A empatia será parte do trabalho emocional das enfermeiras, tido mais como uma experiência afetiva, menos como uma experiência racional e planejada. Então é algo que vai se dando, a gente vê empatia quando as enfermeiras se envolvem emocionalmente com seus pacientes, sem muito planejamento, não é uma estratégia de atendimento humanizado. Vou utilizar alguma técnica para ser empática, é meio sem planejar com envolvimento emocional. Eu espero encontrar isso. Essa pesquisa ela vai para campo, então é possível que a gente verifique como é que se está dando a experiência na realidade dos sujeitos. Por que esse ou
estar aqui grifado dessa forma, porque você vai defender uma coisa ou outra. Eu não posso defender a ideia de que a minha pesquisa, olha, como eu sou um pesquisador qualitativo, eu estou mais preocupado com o que vai surgir do campo da fala dos sujeitos, eu não vou traçar pressupostos. Então a sua ideia é essa e defenda essa ideia. Não trace nenhum pressuposto. Ou, não, eu não tenho coragem de dizer que eu não vou traçar pressuposto, por mais que a minha metodologia me permite, ainda não pensei na metodologia. Pense no pressuposto e desenvolva. Se você acha que no seu contexto de produção da pesquisa vai ser mais interessante que o seu projeto tenha o pressuposto, desenvolva-o. Tá? E aqui no caso, tem uma possibilidade de uma possível resposta para este problema de pesquisa. Pessoal, aqui está a literatura, né, que a gente pode consultar ou ler para maiores informações em relação a isso. Se a gente conseguir agora desenvolver um pouco disso, vai ser o primeiro elemento textual. O método aqui é esse: formular o tema, formular o problema, formular o objetivo. Agora eu voltei no meu problema e vou pensar na possível resposta. Você já deve estar sentindo falta da revisão de literatura. Ok, professor, você falou que vai citar alguns estudos aí, mas eu ainda não fui fazer revisão de literatura para encontrar esses autores. E nós vamos discutir isso logo nos próximos módulos aí. A gente ainda vai falar um pouquinho da justificativa antes disso, e aí sim você vai ter a real necessidade de você ir de encontro com a literatura já produzida sobre o seu tema de pesquisa, porque agora não é formular frases e pensar cada elemento dela, agora a gente precisa pensar no texto. O primeiro elemento textual dessa abordagem aqui de construção do projeto de pesquisa é o pressuposto, e agora a gente vai para os demais. Como a gente está construindo os elementos textuais, agora vai ficar muito evidente, né, que eu preciso ter leitura para poder escrever. Então agora, daqui a pouquinho, você vai chegar no momento que você vai dizer bem assim: se eu não fizer revisão de literatura, eu não consigo escrever mais nada, porque eu preciso ler, preciso ter repertório para poder escrever. E isso, depois da aula do módulo sobre justificativa, vai ficar mais evidente. É por isso que só neste momento de construção eu falo de revisão de literatura, porque até aqui eu quero que você esteja pensando o projeto de pesquisa, decidindo a ideia sobre ele, já tem o tema, o problema, o objetivo, já está pensando no pressuposto, começou a sentir necessidade de ler outros autores para poder fundamentar o seu texto. A justificativa vai deixar isso claro para você, evidente, que você precisa começar a consumir pesquisa, e aí a gente vai falar de revisão de literatura para te colocar em contato com quem veio antes de você, para te colocar em contato com quem já pesquisou sobre o tema e o que foi que eles encontraram, e isso vai te ajudando, inclusive, a fazer com que você se localize no mapa da pesquisa. Esse cara veio e fez isso, esse cara veio e fez aquilo, eu estou querendo fazer isso, então eu percebo que eu vou contribuir, a minha pesquisa veio para contribuir, ela veio para somar. Vamos se achar aí no meio da revisão de literatura e nos situarmos enquanto autores e pesquisadores. Estamos propondo um projeto de pesquisa, a gente veio ser mais um nesse bando de gente aí que está produzindo pesquisa sobre esse tema. Obrigado por ter acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo módulo.